UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do All Sport, eu sou o Vanderlei Lima e estou na apresentação do podcast do Corinthians. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Corinthians é o sexto colocado com 27 pontos. Porém, estamos gravando esse podcast hoje, dia 7 de setembro, feriado nacional, Independência do Brasil, e à noite o Corinthians em casa recebe o Juventude. Comigo, o setorista, repórter do Timão, Iago Rudá. Tudo bem, Iago? Fala, Vanderlei. É sempre um prazer estar gravando aqui o podcast UOL Corinthians, mais uma edição que a gente faz aqui do nosso programa. Semana importante aí para o Corinthians, a gente chega ao fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega logo mais aí Hoje à noite, ou talvez quando você for escutar esse podcast, o jogo já até tenha acontecido, né? Tem Corinthians e Juventude, jogo importantíssimo, e o Corinthians cheio de novidades aí no seu elenco. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Silvinho está planejando aí esse Corinthians, que está num outro momento da temporada. Eu acho que talvez ninguém imaginava que o Corinthians cogitasse em algum momento estar ali no topo da tabela, mas aconteceu, né? O Corinthians trouxe 4 jogadores e a gente vai falar aí sobre isso, um momento importantíssimo aí para o clube nessa temporada. O Timão que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? A única competição que sobrou para o Timão em 2021. Esse Corinthians, então, ele está empolgado com a chegada dos reforços, Iago, especialmente do William, né? Porque trouxe o Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes, o William. É isso mesmo? É essa empolgação? Esse é o momento corintiano? Com certeza, Vanderlei, com certeza. O momento do Corinthians é de completa animação para esses reforços, né? Trouxe o William, cara que estava no Arsenal, jogando na Premier League, que para mim, e eu acho que para a maioria aí da galera aqui que nos ouve no podcast, o Corinthians é a melhor liga do mundo, é o melhor campeonato nacional do mundo, e é uma coisa bem rara, assim, você tirar um cara da Inglaterra ganhando em Libra, jogando em altíssimo nível para vir para o Brasil. O William tem 33 anos, ele já não está mais já no auge da carreira dele, mas também está muito longe de ser um jogador que está parando, né? O William ainda tem bons anos aí em alto nível, então foi uma grande contratação do Corinthians nessa janela. E tem também aí o Roger Guedes, que chegou recentemente, foi apresentado, e o Juliano e Renato Augusto, que inclusive já até estão jogando aí no time do Silvinho. Agora, essa empolgação, você acredita que vai ficar só no subjetivo ou ela é real mesmo, Iago? A gente sabe como que é clube de futebol, chegam os reforços, mas aí 1, 2, 3 jogos, a coisa não engrena, não vinga, aí começam as cobranças. É real essa empolgação? Olha, Vanderlei, eu acredito que sim, é real. Eu acho que o Corinthians tem excelentes... pensando a longo prazo, eu acho que esse time pode ir muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, acho difícil, muito difícil e improvável a gente não ver o Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Dito isso, eu também acho que existe, pelo lado da torcida, uma euforia que já é demais. Então, um dos trabalhos do setorista, né, faz parte ali da nossa função, é monitorar o que a torcida está repercutindo nas redes sociais, como os torcedores reagem aos posicionamentos e às ações do clube, né? E eu vejo muitos corintianos, sobretudo no Twitter, falando que o Corinthians briga pelo Campeonato Brasileiro, briga pelo título do Campeonato Brasileiro nessa temporada. E eu acho que talvez não seja bem por aí, né? Porque a gente tem mais 20 rodadas pela frente, o Galo hoje tem 12 pontos na frente do Corinthians, que é o líder do Brasileirão, e esses jogadores nunca jogaram juntos, né? Roger Guedes, William, Juliano e Renato Augusto já jogaram juntos na seleção brasileira, mas não vem ao caso, né? Então o Silvinho vai precisar de tempo para arrumar esse time, encontrar o melhor sistema tático, encontrar uma forma de fazer os 4 jogarem e manter uma consistência defensiva. Então isso talvez
leve tempo. Eu acho que, pensando em título brasileiro, eu não descarto essa possibilidade também. Talvez até o Corinthians consiga chegar na reta final pensando em título, mas eu acho ela uma realidade distante hoje do Corinthians, mesmo com esses 4 reforços. Agora, Libertadores, a vaga para Libertadores, ainda mais porque hoje a gente tem um G4, né? Mas tem uma possibilidade grande de ter um G5, porque 3 dos 4 semifinalistas da Copa Libertadores são brasileiros e esses 3 estão acima do Corinthians na tabela. Então a gente tem uma possibilidade muito grande de ter um G5. E eu acho muito improvável que o Corinthians não fique entre os 5 colocados do Brasileirão ainda. Agora, Iago, eu sinto o seguinte, posso estar errado, né? E também conversando e observando os corintianos, os torcedores. Tudo bem, os reforços, a empolgação. Mas o time tem, com todo respeito ao Silvinho, o treinador ideal para esses reforços? Olha, essa é uma pergunta complicada, hein, Vanderlei? Você me colocou numa enrascada. Vamos lá. Eu gosto do Silvinho, eu acho o trabalho dele regular para bom. Eu vejo críticas que são feitas ao Silvinho como exageradas. Dito isso, também acho que o Silvinho não é um cara assim que tem uma bagagem consolidada para montar um time com esses 4 reforços e do tamanho do time do Corinthians nesse momento. O Silvinho, ele como ele já falou em inúmeras coletivas dele no Corinthians, que ele gosta de um sistema defensivo consolidado, que era uma marca do Tite, né? Ele trabalhou muitos anos com o Tite no Corinthians e também na seleção brasileira, só que o desafio do Silvinho agora é um pouco parecido com o do Tite quando ele voltou daquele ano sabático, né? Porque era um técnico que sabia montar um sistema defensivo, só que tinha dificuldade em fazer essa equipe atacar, né? Tanto que o Corinthians tem um baixo número de gols no Campeonato Brasileiro. E tem uma questão nisso que, assim, o Silvinho, todo mundo sabe que a gente não está assistindo os treinos no CT Joaquim Grava por conta das restrições da pandemia, o protocolo do próprio clube, o protocolo da CBF, mas sempre que tem o treino de defesa é o Silvinho que fica encarregado da defesa, assim como era o Fábio Carille na época do Tite, e o Doriva, que é o auxiliar dele, treina o ataque. Então eu acho que talvez o Silvinho ele ainda não esteja tão preparado assim como outros treinadores para montar um time ofensivo. Mas eu acho sim que ele consegue montar um time equilibrado e um time competitivo para essa temporada. É o desafio do Silvinho. Eu acho que algumas críticas em cima dele são descabidas e eu vejo o Silvinho com potencial sim de guiar esse Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro para Libertadores, eventualmente em título, que a gente citou aqui. E você, Vanderlei, qual que é a sua opinião aí sobre o Silvinho? Você acha que ele tem gabarito suficiente ou experiência, bagagem, conhecimento para liderar esse Corinthians aí no restante da temporada? Tem, e você já praticamente disse tudo, né? Pela experiência dele de mercado internacional, pela convivência com o Tite, com o Carille no próprio Corinthians como auxiliar. Ele nasceu no Corinthians, nascido aqui na Penha, Zona Leste de São Paulo, conhece tudo, ele conhece todos os meandros do Corinthians, mas o efeito Europa foi muito grande na vida dele. E aí retorna ao Brasil, se torna um pouco difícil. Mas acredito que o Corinthians está no caminho certo, sim, com o próprio Silvinho. Quando eu coloquei a pergunta, são os torcedores, né? Os corintianos, que tudo bem, contratou, olha o Willian agora, Roger Guedes. Mas e o Silvinho? Será que é o treinador? Por isso a minha pergunta para você, quantas vezes nós vimos isso, Iago, com treinadores já conquistaram títulos? O Vanderlei Luxemburgo, aquele Flamengo de 95, né? Não estou comparando Corinthians e Flamengo, não. Mas quando ele foi lá para a Gávea, era Sávio, Romário, Edmundo, era só fera, não conseguiu nada, né? Então tem muito isso dentro do futebol. Agora, Iago, e esse meio-campo do Corinthians? Os 4 vão jogar? Como que é? O Renato Augusto, o Giuliano, o Roger Guedes e o Willian, um quarteto nesse meio-campo. E o ataque, como que fica? Como que ficaria essa montagem do Corinthians? Dor de cabeça essa para montar o Corinthians, não? Você tem... Vamos lá. Hoje o Corinthians está jogando da seguinte maneira. Gabriel, de primeiro volante, Rony, Giuliano,
Gustavo Mosquito pela direita, o Adson vinha jogando pela esquerda e o Jô centralizado. É um 4-2-3-1, 4-1-4-1, depende de como... depende muito de como o adversário ataca o Corinthians para ver como que esse meio de campo se comporta. O fato é que o Corinthians trouxe 4 jogadores que eles atuam próximos no campo, mas com funções diferentes, né? Então, por exemplo, o Renato Augusto é um organizador no meio de campo, então ele precisa, de certa forma, atuar centralizado mais próximo à faixa central do campo. Já o William ele é um camisa 10, ele pode ser também um organizador, mas ele é um jogador de intensidade, né? Ele é um jogador que atua aberto, ele pode levar a bola para a linha de fundo ou pode puxar ela para o meio, né? Ele pode jogar como um meia atacante, como um ponta. O William é bem versátil. O fato é que a gente ainda não vai saber, a gente não vai ter o William para esse jogo contra o Juventude, que acontece terça-feira na Neoquímica Arena, mas no longo prazo, o Corinthians, a comissão técnica do Silvinho está pensando em manter esse 4-1-4-1 com os quatro reforços atuando como titulares, né? Com essa formação, Gustavo Mosquito, que no primeiro semestre vinha sendo o grande destaque do Corinthians, acho que é um dos poucos destaques do Corinthians, inclusive, deve perder a vaga. O Adson também perde a vaga e a gente tem ali o Jô sendo mantido. Então, como que ficaria esse Corinthians? No 4-1-4-1, a defesa se mantém, Fagner, João Vitor e o Fábio Santos. E aí esse homem de marcação seria o Gabriel, que é um primeiro volante ali de contenção, o William aberto pela direita, Juliano encostando ao lado dele, Renato Augusto e o Roger Guedes pela esquerda, mas também com liberdade para jogar mais perto do jogo, que seria o centroavante ou para recompor no meio, o Roger Guedes flutuando, né, que é o jargão aí que o pessoal do futebol usa. Então eu vejo esse Corinthians com uma boa possibilidade de atuar dessa forma, 4-1-4-1, Mosquito e Adson perdendo a vaga e com os 4 reforços como titulares no meio de campo. E eu acho que o Corinthians ficaria muito forte assim, muito forte mesmo. E sim, seria um paraíso para o Jô, né? Porque ia chegar a bola de tudo que é lado para ele finalizar. E por isso que eu acredito nessa montagem no Jô. Que o Jô tem faro de gol, é artilheiro, enfim, já demonstrou isso no Corinthians, saiu, foi para o Atlético Mineiro, demonstrou também o faro de gol e tem que aproveitar esse bom momento corintiano, com os reforços, com o Silvinho ajeitando o time, 3 vitórias consecutivas, fora a partida de hoje, de repente podem ser 4 partidas, né, consecutivas com vitória, porque aí tem o Juventude jogando hoje na Arena, e o Roger Guedes, né? O Roger Guedes já está no BID, já pode jogar, ele pode ser relacionado, enfim. Eu vou fazer um intervalo, Iago, e daqui a pouco a gente volta para falar mais do Corinthians nesse podcast do Timão, comigo e com você, Iago Rudá. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. De volta com o podcast do Corinthians, ao lado do setorista, repórter do UOL Sport, Iago Rudá. Então, estamos falando do Timão, hoje gravando dia 7 de setembro, feriado nacional, independência do Brasil, e na Arena Corintiana, o Timão recebe o Juventude à noite. Roger Guedes, ele está apto, já pode ser relacionado? Como está a situação do Roger Guedes em termos se o Silvinho precisar utilizá-lo, Iago? Vanderlei, o Roger Guedes está relacionado para o jogo de hoje contra o Juventude.
apareceu no bid na semana passada. E na coletiva de apresentação dele, eu perguntei se ele poderia jogar titular. O Roger Guedes falou que se o Silvinho quiser, ele joga os 90 minutos, porque apesar dele ter ficado 8 meses sem disputar uma partida oficial, por conta de todo aquele contexto que a gente já debateu aqui inúmeras vezes no podcast, dele não poder voltar para a China, da negociação pela rescisão contratual, o Roger Guedes, ele contratou um personal trainer lá em Criciúma, onde ele morava, continuou treinando, e quando ele chegou no Corinthians, ele não teve muita dificuldade para se adaptar aos treinos, não. Então o Roger Guedes vai hoje para o jogo. Eu acho que talvez ele não seja titular, quer dizer, eu acho que ele não vai ser titular, mas ele tem sim, segundo o próprio Roger Guedes, condição de ser titular e atuar os 90 minutos do jogo. Então o Roger Guedes é quem menos preocupa aí. Até mesmo o William, que não foi relacionado para o jogo de hoje, ele até poderia jogar alguns minutinhos dessa partida contra o Juventude, mas em conversa com a comissão técnica, eles optaram por segurar um pouquinho mais, dar ao William um ritmo mais pesado de treinamento para que no jogo do dia 12, domingo, contra o Atlético Goianiense, ele já possa estar numa situação parecida com a que é do Roger Guedes hoje, de que está completamente à disposição do Silvinho aí para jogar. Você acredita que há a possibilidade do William reestrear com a camisa do Corinthians, de repente, no clássico contra o Palmeiras? Olha, Vanderlei, eu acho que acontece antes. Aliás, tem uma coisa importante, voltando um pouquinho no assunto do começo do nosso podcast, que o Corinthians, a gente estava falando assim sobre quais são as ambições do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu estou com a tabela aqui em mãos. O Corinthians, em setembro, ele tem só 4 partidas, né? Ele joga hoje, dia 7/9, contra o Juventude na Neoquímica Arena. Dia 12, domingo, enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia. No dia 19, também no domingo, pega o América Mineiro na Neoquímica Arena. E no dia 25, pega o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem 4 só compromissos nesse mês de setembro. 3 deles acontecem em Itaquera, tem um clássico, só que o Juventude, Atlético Goianiense e América Mineiro são adversários que estão abaixo dele na tabela de classificação. Então, acho que assim, eu acho que não é loucura nenhuma a gente projetar que o Corinthians pode sim fazer 12 pontos nesse mês, nesses 4 jogos, apesar do Palmeiras ser hoje uma das potências aí do futebol brasileiro, um dos times a serem batidos no futebol brasileiro, e esse jogo do Palmeiras, ele calha também de estar muito próximo das partidas da Copa Libertadores, né? Então eu não vejo como uma loucura a gente projetar o Corinthians ganhando essas 4 partidas, já que esses reforços vão entrar. E sobre o William, ele não joga hoje contra o Juventude, mas contra o Atlético Goianiense ele já vai estar em campo. Então a gente deve ter o William contra o Atlético Goianiense, contra o América Mineiro e contra o Palmeiras, no dia 25, lá para o fim do mês. É muito provável, a não ser que ele tenha algum problema de lesão de cartão, ou sei lá, algum eventual problema de readaptação ao futebol brasileiro, esse jogo contra o Palmeiras, eu projeto esse 4-1-4-1 que a gente estava falando, os 4 como titulares, William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. Agora, Iago, trouxe esses reforços, né? O Corinthians também passa, como a maioria dos clubes do Brasil, por dificuldade financeira. O São Paulo é um grande exemplo, o próprio Corinthians, mas conseguiu parcerias, trouxe os reforços. O Corinthians visa outras posições para nesse momento em relação a contratações. Como que o Duílio vem tratando isso, que é o presidente do Corinthians? Não, o Corinthians não vai trazer mais ninguém, Vanderlei. Fechou o mercado para o Corinthians. Inclusive, eu perguntei isso para o Duílio recentemente. No aniversário do Corinthians, o clube inaugurou a calçada da Fiel, né, homenageando 111 jogadores de sua história. Eu estava lá, conversei com o Duílio e ele foi bem categórico ao afirmar que o Corinthians não contrata mais ninguém nessa janela. Então, muito se falou sobre Davi Luiz. Pessoal, deixando bem claro, não tem nada e nunca teve
proposta, conversa pelo Davi Luiz, Corinthians e Davi Luiz. Ele negocia com o Flamengo, inclusive, nem sei como anda essa negociação, mas o Corinthians não vai atrás de Davi Luiz, não vai atrás de Romero, que é um outro nome que a torcida do Corinthians, sempre que alguém fala o nome do Romero, a torcida do Corinthians tem esse debate, se ele volta ou não, mas a janela do Corinthians está fechada, não contrata mais ninguém para esse ano. Se vier alguém, chega mais lá para o fim do ano e já pensando em 2022. Mas o Corinthians vai com esse elenco agora até o fim do Campeonato Brasileiro. Isso, no entanto, não quer dizer que o Corinthians não tenha saídas. O clube projeta 95 milhões em vendas para essa temporada. De acordo com o último balancete do Corinthians, o Corinthians recebeu só 14 milhões com a comercialização de atletas, né, com repasse de direitos federativos, e o Corinthians precisa urgentemente vender jogadores. Tem alguns nomes do elenco aí que sempre tem proposta, sempre tem sondagem, né? Raul Gustavo, João Vitor, Lucas Piton, Xavier. O Xavier, nem tanto, na verdade, que ele não vem jogando, né? Mas o Corinthians precisa vender esses caras que foram emprestados aí com cláusula de compra, Matheus Vital, Ramiro. O Corinthians espera desesperadamente que eles sejam comprados pelos clubes aos quais foram emprestados. E o Corinthians, a gente pode ter saídas, mas chegadas não acontecem mais nessa temporada. Então, se o Corinthians tem uma dívida, de 94 milhões e recebeu somente 14, a dívida do Corinthians hoje é 80 milhões por volta, é por aí? Não, a dívida do Corinthians é quase 1 bilhão. O Corinthians projeta em venda 95 milhões. O Corinthians recebeu 14. Então, precisa vender mais 70 e alguma coisa aí para conseguir bater o seu planejamento, para conseguir bater o seu orçamento aí de 2021. Agora, como que o Corinthians vai conseguir vender 70 milhões com as principais janelas fechadas já Itália, Inglaterra, França, Alemanha? Esse é um grande mistério. Mas o Corinthians precisa vender pelo menos aí mais 70 milhões de reais em repasse de direitos dos seus atletas para bater o seu orçamento. Só que a dívida se mantém ali na casa de 950 milhões de reais. É uma dívida gigantesca. Mesmo que o Duílio faça milagre, ele não vai conseguir pagar isso daí nos 3 anos. A situação financeira do Corinthians ainda é desesperadora. E eu ainda acreditando que com 100 milhões, quer dizer, é 1 bilhão de dívidas. Fora, tem isso e tem a dívida com a Caixa pela construção da Neoquímica, pelo empréstimo para a construção da Neoquímica Arena. Então, juntando os dois valores aí, o Corinthians deve mais ou menos 1,5 bilhão, juntando a dívida do clube e a dívida contraída pelo clube para a construção da Caixa, que é uma outra negociação. Uma negociação que está em curso, daí está parado, o Corinthians está vendo com a Caixa como que pode pagar isso daí, tem o dinheiro na Neoquímica, são coisas diferentes, mas então, dívida do clube, quase 1 bi, 950 milhões aproximadamente, e dívida com a Caixa é mais ou menos 0,5 bilhão. Meu Deus, é muita grana. Agora, o Silvinho, ele veio do terrão, prata da casa. Ele observa que é uma das saídas, né, do Corinthians, tradicionalmente, Santos, Corinthians, o próprio São Paulo, eles revelam jogadores. E o Corinthians também, tem o João Vitor aí, o zagueiro, você já citou outros nomes. O Silvinho, ele faz esse intercâmbio, vamos colocar essa palavra, ele observa os jogadores da base do Corinthians, o Iago? Observa-se, o Vanderlei, observa assim, a gente, semanalmente, o Silvinho sempre chama 5, 6 atletas da base para treinarem lá no CT Joaquim Grava. Então, às vezes, eles chamam os caras do Sub-23, que é o time de aspirantes comandado pelo Danilo, às vezes eles chamam alguns jogadores do time Sub-20, e esses jogadores estão sempre sendo observados, né? Fora isso, o Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, ele também, vez ou outra, acompanha os treinos da base para saber como que quais jogadores podem ser integrados ao elenco profissional, né? Mas o fato é que a aposta do Corinthians no começo desse ano, no começo da temporada, na verdade, né, lá em março, era dar vez e dar espaço para os jogadores da base. Então o Corinthians subiu mais de um time da base, subiu ali acho que 15, 16 jogadores, eu não estou com o número na cabeça, mas subiu um monte de gente da base e pouca gente se firmou, né?
quem se firmou foi o João Vitor, que ele estava emprestado para o Atlético Goianiense, já tinha jogado a Série A, embora ele seja um jogador da base, não dá para colocar ele nessa barca aí de atletas que vieram da base para o profissional, mas a gente teve Rodrigo Baranda, a gente teve o Cauê, a gente teve o Matheus, a gente teve uma série de jogadores que ganharam espaço com Wagner Mancini, mas eles não conseguiram se firmar. Então, por mais que o Corinthians observe o jogador da base e esteja disposto e queira, porque precisa muito que esses jogadores se destaquem, o Corinthians hoje não consegue colocar esses caras para jogar porque está com o time fechado, a galera da base ainda não está tão pronta assim para jogar, e dificilmente vai ter espaço nesse Campeonato Brasileiro, porque, como eu disse, por exemplo, nesse mês de setembro aqui agora, o Corinthians só tem 4 jogos. Não é o momento de arriscar e dar chance para um garoto da base. Então, eu acho que, por mais que um ou outro possa ser promovido, aí recentemente a gente viu o Duqueiroz, que é um volante formado no Corinthians, atuando improvisado como lateral direito, dificilmente a gente vai ver um outro nome novo no Corinthians nessa temporada. Isso daí deve ficar só para o ano que vem. E sexto colocado, com 27 pontos, e tendo essa sequência de jogos que você citou, lógico, tem um jogo contra o Palmeiras, mas é em casa. De repente o Palmeiras estará voltado com o segundo jogo contra o Atlético Mineiro pelas semifinais da Libertadores da América. O Corinthians tem tudo para somar mais 12 pontos e chegar a 39 a 40, quase próximo aí a essa pontuação. Ou seja, o corintiano pode viver agora uma realidade de dias melhores, não é isso? Com certeza. Com certeza, pensando no futebol, o Corinthians vive o que ele deveria estar vivendo desde o começo do ano, né? Que é um clube do tamanho do Corinthians, não é para cair na primeira fase da Copa Sul-Americana, que nem caiu, não é para cair na terceira fase da Copa do Brasil, que nem caiu, não é para passar sufoco no Campeonato Brasileiro, que nem passou no começo do ano e passou na temporada passada. Em termos de competição, o Corinthians vive hoje, sim, o seu melhor momento, talvez, desde a semifinal da Copa Sul-Americana em 2019 com o Fábio Carille, ou o título paulista de 2019 do Fábio Carille. O problema, a grande questão é a custo de quê, né? A gente precisa saber como que o clube, no longo prazo, como que o clube vai se planejar para manter um time competitivo e tentar minimamente colocar as contas em dias e ter um equilíbrio financeiro, porque o Corinthians deu um all-in, né? A galera que joga poker apostou tudo em montar um time forte para tentar aumentar as receitas, para tentar aumentar o engajamento, para fazer a torcida se aproximar do clube, adquirir os produtos de empresas que são parceiras e patrocinadoras do Corinthians, para que isso seja a solução para esse endividamento tão alto. Agora, se isso vai acontecer ou não, depende de como que esse time aí vai render em campo, mas eu acho sim que o Corinthians tem excelentes possibilidades nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians deve ficar ali no G4, talvez até G3 aí do Brasileirão. Esse time é forte, só joga o brasileiro, o Silvio deve ter semanas cheias até o fim do Campeonato Brasileiro para treinar. Então é muito difícil a gente pensar que o Corinthians, com esses 4 caras que chegaram e com uma defesa forte, como o Silvio já montou no começo do Brasileirão, não fique ali entre as primeiras colocações. Não tenha dúvida, e de repente 2022 tenta, com parcerias ou algo parecido, alguma contratações a mais para reforçar, né, o ataque do Corinthians, um outro atacante com as características, ou pelo menos que a altura do Jô, mais um ou outro zagueiro que pode, de repente, perder o João Vitor também para o mercado europeu. E é isso, o futebol ele movimenta dessa forma, é o momento, e o Corinthians vem crescendo. 3 vitórias consecutivas, tem hoje a possibilidade de conquistar um resultado positivo, a 4ª vitória, e essa sequência que você passou no mês de setembro. Iago, eu te agradeço demais, sempre bom conversar com você e ter aqui as informações do Corinthians. Então, tudo de bom para você, um bom feriado, uma ótima semana e até a próxima terça-feira, ok? Valeu, Vanderlei, obrigado. Sempre um prazer gravar aqui mais uma edição do podcast UOL Corinthians, e também quero agradecer o pessoal que nos acompanha, que compartilha o podcast nas redes sociais,
faz com que o podcast do Corinthians seja ouvido aí por tantas pessoas. Queria agradecer a torcida do Corinthians, você, e semana que vem tem mais, espero que a gente falando aí de notícias quentes do time do Corinthians, do time do Silvinho aí, vamos ver como que o Corinthians se comporta hoje no jogo contra o Juventude, que eu acho que é a oportunidade dessa equipe de dar uma demonstração de força. Esse é um jogo do Corinthians demonstrar sua força e para mostrar o que ele quer no Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. Legal, verdade. Termina mais um podcast do Corinthians. Eu, Vanderlei Lima, estive com Iago Rudá, repórter setorista do Timão. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue aqui no All Sport com as informações do Corinthians. Terça-feira tem mais podcast. Então, até a próxima.